Bom dia, César. Bom dia, Sérgio. É Tudo um bem? prazer tê-lo de volta ao nosso convívio aqui. O César é um grande executivo do Sebrae Nacional e cuida de áreas estratégicas, áreas de competitividade e inovação. E é que traz para nós o alento de que realmente Recording in progress. nós que fazemos turismo e a maior parte, 95% das empresas, são pequenas empresas, né, César? Precisa muito dessa área estratégica, essa área que ligada à competitividade, essa área ligada à inovação. E ele traz para nós agora um programa que é um programa que o presidente tem me falado há muito tempo. Eu sou um híbrido Sebrae Convention, que é o Empretec. O Empretec é uma ferramenta muito forte. Eu vou deixar o César descrever sobre a ferramenta, que tem transformado empresas e pessoas. Tem transformado grupos empresariais e comunidades inteiras. E eu acho que nós estamos chegando numa hora boa. Essa pós-pandemia precisa de uma dosagem de conhecimento, inovação, de competitividade, para poder a gente também mudar o nosso modelo mental de pensar. Nós precisamos mudar um pouco. Estão vindo novidades aí, César sabe disso, as questões como o metaverso e outras ferramentas de comunicação vão influenciar muito o nosso meio. E nós precisamos ter essa capacidade de poder utilizar na plenitude todas as ferramentas disponíveis para poder ter esse ganho de competitividade, ter essa condição de escalar. Temos conversado muito com o presidente Márcio sobre as questões das plataformas. Enfim, tem muito o que falar. César, você está com a palavra para poder trazer para esse grupo aqui as novidades e os apoios que o Sebrae Nacional tem prestado ao segmento de turismo. Bem-vindo. Bom, então, bom dia primeiro, agradecer aí, presidente Márcio, Sérgio, né, pela acolhida e pela parceria que a gente tem construído. Não é de hoje, a gente está cada vez mais, né, pensando em como fazer mais, né, em como se aproximar mais e como fazer mais ações em conjunto com vocês. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, todos vocês estão aqui, né, sei que a maioria está aí presencialmente, não pude estar presencialmente com vocês, mas a tecnologia hoje avançou, né, a ponto da gente conseguir, né, mesmo estando aqui em Brasília, né, estar junto aí com vocês nesse momento, né, que é um momento muito oportuno. A gente tem acompanhado, né, o impacto que a pandemia trouxe aí para o turismo desde o primeiro momento, e desde o primeiro momento a gente viu que o segmento turismo foi um que carece de medidas, né, especiais, diferenciadas, em função do que sofreu durante todo esse processo. Então, chegamos a momento lá do início que mais de 90% aí das empresas tinham faturamento, né, abaixo de 85%, 86% de um período típico normal. Então, a gente viu esse impacto muito forte em alguns segmentos, né, e o turismo sempre esteve, dentre os segmentos que a gente atuou, um dos mais impactados. Desde aquele momento, né, nosso presidente Carlos Melles, que tem um apreço pelo turismo, até por ter sido, né, em um momento da sua vida, né, ministro aí do Turismo, Esporte e Turismo na época, né, junto com a diretoria do Sebrae Nacional, né, o Bruno Quick, Eduardo Diogo e todos os diretores estaduais, né, do nosso sistema Sebrae. A gente iniciou um processo de apoio muito mais forte do ponto de vista de iniciativas junto a esse segmento do turismo que vocês aqui, né, dos convention, né, têm um papel fundamental do ponto de vista, né, da inserção competitiva desse segmento e dos destinos, né, em que vocês estão aí promovendo e, portanto, movimentando um conjunto significativo de empresas, né? 95% aí desse segmento é composto pelos pequenos negócios, como o Sérgio muito bem colocou, né? E, portanto, é nosso papel, e desde o início da gestão dessa diretoria, nosso papel muito forte de aproximação e construção de parcerias. Então,
aqui com o Convention, a gente tem trabalhado e estamos aí, né, iniciando, né, um processo de parceria, né, mais forte, no sentido de formalizar algumas parcerias, sempre tivemos presente, né, mas junto com os eventos e todo o movimento que o Convention traz. A gente está pensando em algumas ações, né, e já, antes de entrar especificamente no tema do Empretec, colocar, né, algumas ações a gente tem conversado e dialogado, né, que é a gestão do Convention no cenário de futuro, um tema que a gente vai trabalhar em conjunto, né. De fato, a gente teve recentemente, né, estamos fechando um estudo que vai ser lançado agora em setembro com a Fundação Getúlio Vargas, né, e o Sebrae, de uma plataforma do que mudou com a pandemia, do ponto de vista dos consumidores e de como o segmento do turismo foi escolhido para esse estudo e várias atividades dentro do segmento do turismo, receptivo, meios de hospedagem, né, toda a parte de restaurantes, bares e restaurantes, todo o conjunto de atividades, das mais de 50 atividades que compõem a cadeia do turismo. Estamos vendo o que essa pandemia impactou no consumidor e como as empresas têm que se preparar para esse novo consumidor. Até o termo que a gente tem usado muito e que a gente sempre coloca, vamos usar, mas com cautela, né, que é a retomada econômica, mas a retomada não é no mesmo patamar que tinha antes da crise. O consumidor mudou, a forma dele se relacionar mudou, e, portanto, ele tem usado muito mais tecnologia, muito mais inovação, né, para a sua tomada de decisão, e nós temos que nos preparar para esse novo consumidor. E nisso a gente está trazendo uma plataforma, estará junto aí com o Convention, trazendo essa plataforma com vocês para as empresas, né, então, como gerir nesse cenário, não igual a 2019, é outro momento, portanto, é uma retomada diferente. Estamos aí em vias, junto com o Convention, promoção de destino, então trazer esse tema, qualificar esse tema em todos os conventions, promoção de destino, captação de negócios e eventos, representação de destino, atuação inovadora com novos conteúdos e a dinâmica de inovação do destino e como o Convention, né, se posiciona nesse novo momento, tá? E para isso, não adianta a gente ter metodologias, né, ter curso, se a gente não tem uma mentalidade e uma forma de se posicionar de forma mais empreendedora, né? Tendo ou não negócio, nós temos que ter uma mentalidade mais empreendedora, características mais empreendedoras para gerir a nossa instituição, a nossa empresa. A questão dos comportamentos e as características empreendedoras são fundamentais. E isso é o que o Empretec traz. O Empretec, ele, no Brasil, a gente aplica no Brasil o Sebrae desde 1993, é uma metodologia da ONU, né, desenvolvida lá em 93, e que o Sebrae é quem aplica essa metodologia aqui no Brasil. Já capacitamos 296 mil pessoas, mais de 12 mil turmas, no que a gente chama aí de uma comunidade dos empretecos. E desses que passaram pelo empreteco, essas mais de 290 mil pessoas, 89% conseguiram adotar uma postura mais de promoção, divulgação e recomendação dos seus empreendimentos e de onde ele está, né, empreendendo, seja dentro da empresa dele, seja à frente de uma instituição, né, que representa um conjunto de empresas, seja no setor que ele está atuando. Então, a pessoa sai diferente, né? Sai diferente, não é um simples curso, vamos dizer assim. É todo um conteúdo que a gente está trazendo e vai trazer para vocês por meio do Convention, tá? Estamos inicialmente aí prevendo aí mais de 2 turmas iniciais, né? Já para começar aí esse ano, né, Márcio? Né, e Sérgio, já. E, obviamente, que isso pode aumentar à medida em que a gente tenha, né, o sucesso, a gente sabe do êxito disso junto a vocês, né, que estão aí junto aí com o Convention Bureau, né, o Empretec. Eles são uma metodologia de 6 dias, então é uma imersão. Portanto, quem faz o Empretec
passa por uma entrevista prévia, né, para perceber as características empreendedoras prévias da pessoa, o comportamento dela, tem uma entrevista prévia. Essas pessoas participam intensamente de uma semana, 6 dias, né? São 60 horas de uma metodologia em que você vai despertar o que se chama as 10 principais características empreendedoras. Então, você sai do curso diferente. Essa metodologia muda a mentalidade, né? Que é fundamental. Aquilo que muitos falam, mudar o mindset, né? Mudar o modelo mental. É isso que a metodologia, ao longo, desde 93, tem provocado. As pessoas saem com um modelo mental diferente, né? Com as 10 principais características que ela vai trazer, né? Dessas 10 principais características, você tem uma, busca de oportunidade e iniciativa. Então, a pessoa saber como buscar oportunidades e como ter iniciativas para aproveitar as oportunidades. Então, se eu tenho na minha instituição, né, percebo as oportunidades, como que eu aproveito elas? Aquela questão de comportamento, de como enxergar e aproveitar essas oportunidades. Questão de riscos calculados, então você tem toda iniciativa, todo empreendimento tem seus riscos, então você aprende a como gerir os riscos, como correr riscos calculados, né? Um outro comportamento é a questão de qualidade e eficiência. Então, como trazer isso para dentro da instituição, né? Ter um serviço de qualidade, ter a eficiência como parte da sua condução à frente do seu empreendimento, à frente da sua instituição. Questão de persistência, né? Tudo é tempo, não adianta, as coisas têm o seu tempo, né? Nós mesmos, né? Normalmente, né? Nós demoramos aí 9 meses, né? Para estarmos prontos para vir a esse mundo. Então, o tempo, como eu persisto numa trajetória, sabendo que muitos resultados não são imediatos, eles vêm com o seu devido tempo, no empreendimento assim, numa instituição assim. Questão de comprometimento das pessoas, então você gera mais comprometimento de quem passa por um curso desse como o Empretec. Busca de informações, então você vai ter ali mercado, consumidor, a questão de tendências, aí Sérgio, entra a parte de inovação e competitividade, questão de tendências, então você vai perceber como você consegue ter essas tendências e trazer aquilo para o seu dia a dia, para o seu negócio, para a sua instituição. Estabelecimento de metas, então tem o famoso SMART, né, que você tem metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que aconteça no tempo adequado. Então, o estabelecimento de metas, isso não só metas institucionais ou metas empresariais, mas metas para a vida. Então, você sai daquela semana intensa com uma condição de fato, estar estabelecendo metas. Porque sonhar e idealizar é interessante, mas se você não tem metas e não consegue realizar, fica um mero sonho, né? Então, você tem que, de fato, concretizar aquilo que você está idealizando, né? Aquelas oportunidades que você identifica, como que eu faço isso se tornar uma realidade para mim, né? Planejamento e monitoramento sistemático, então, ali é para, de fato, você conseguir acompanhar e atingir os objetivos propostos. Persuasão e rede de contatos, então, você ter estabelecimento de redes de contatos, ele complementa muitos cursos que tem de negociação de conflitos, a gente sabe que tem vários cursos que aprofundam mais nisso. Ali você tem o início de todo o processo de como você construir redes de contatos, né? Ter a questão de empatia, como ter a questão de credibilidade, como fazer a conexão com as outras pessoas que você se relaciona, e todos nós nos relacionamos, né? Onde nós estejamos, né? Nós somos seres, né? Que nós temos a conexão como parte da nossa essência, né? Por isso que muito se sofreu no momento do isolamento social, que nós somos seres sociais, né? Então, como eu trato isso? E um outro e último comportamento empreendedor das 10 características é independência e autoconfiança. Então, de fato, você ter a condição de realizar, saber a sua condição, né? Fazer essa reflexão. Isso tudo não é feito com teoria. Todo o curso é feito com prática e vivência.
Você não fica sentado numa cadeira, parado, ouvindo. Você, a todo momento, o curso inteiro, ele é feito de vivência, experiência. Então, por isso que tem uma entrevista prévia para saber o seu histórico, porque é o seu histórico que vai ser trabalhado, né? Você vai trazer a sua vivência para a sala de aula, vamos dizer assim, né? Não é uma sala de convivência, nem de aula não, é uma sala de convivência. E ali, num grupo de 20 a 25 pessoas com características diferentes, as pessoas vão vivenciar essas características empreendedoras a partir da experiência de cada um, né? E vão ter o processo de realizar. Inclusive, o curso, ele leva aquelas pessoas a se juntarem em grupos, né? E empreenderem, né? Que seja, sai várias coisas, né? Eu já tive a oportunidade, né? Você vai ter como meta final ali, vai ganhar aquela pessoa conseguiu, por exemplo, vender mais, né? Gerir uma empresa rapidamente ali, né? Aquela mentalidade de startup rápida, né? Vender para os seus colegas e para as outras, você tem que sair atrás, né? E aqui, no sábado, que é o último dia geral de segunda a sábado, no sábado tem um movimento aí de confraternização entre as pessoas, né? E de quem, de fato, conseguiu criar uma empresa ali do zero, né? E conseguiu vender, né? Então, é o processo ali de você provar as características empreendedoras. Então, não é uma sala de aula, é uma sala de convivência com muita experiência, muita troca, né? Por isso que ele mexe na mente da pessoa, que é aquela coisa de mexer na mentalidade da pessoa. E isso, né, ao longo desses cursos, a gente sempre acompanha, obviamente, a efetividade, né, e a satisfação de quem faz. O NPS do Empretec, né, que é o Net Promoter Score, que mede aí a questão de quem promove um curso ou uma intervenção, é de 86,6 de 100 pontos, né? 86,6, está na zona que se chama de excelência. Então, de fato, assim, a gente tem muitas experiências positivas, né? E é isso que a gente está trazendo aí com o presidente Márcio, com o Sérgio, né? O Empretec e mais essas ações que a gente quer fazer junto com vocês. A gente sabe da necessidade do segmento do turismo se reposicionar, mas, de novo, não é o mesmo consumidor lá de trás. Se a gente não tiver antenado nessas tendências, nessas inovações, a gente tem dificuldade de recolocação. As nossas instituições também, né? As nossas instituições têm que estar conectadas com isso, né? E trazer para os nossos associados isso. Então, é isso que a gente quer, junto com o Convention, trazer tudo isso, né? Além do Empretec, todas essas questões que a gente sabe que vai impactar o segmento turismo. Então, muito disposto, satisfeito e feliz aí, Márcio, Sérgio, todos aí que estão aí com vocês, né? Nessa parceria, né, mais forte ainda com o Convention para agora 2022 e 2023, né? Vamos pensar já para frente, né? Porque é isso que nos move. Muito bem. Ô César, só complementando aqui, eu queria conversar com vocês o seguinte, essas duas turmas, nós vamos fazer ela em Brasília, serão duas turmas presenciais em Brasília, e ela vai ser exclusiva para os presidentes de Convention Bureau e para diretores do Convention Bureau, tá? E depois a gente vai multiplicar. César, eu queria fazer um adendo também sobre o nosso evento de Salvador, que vai ser o nosso congresso mundial, a nossa conferência mundial, e o que o Sebrae vai ficar responsável pela área da rodada de negócio. Tá? Então, nós teremos 3 etapas lá, 3 capítulos, uma de palestras, outra de rodada de negócio e outra da feira. E o Sebrae, pela parceria que nós já temos, ficará responsável pela rodada internacional de negócios ligados ao segmento de turismo. Só complementando, César, olha, muito boa a tua fala. Sérgio, quer fazer algum comentário? Não. Eu acredito que nós estamos no bom caminho. O Empretec vai ajudar muito a gente a dar uma modernizada, dar uma avançada aí nessa nova fase pós-pandemia. E acredito que o Convention, de um modo geral, tem que investir forte em tecnologia, César. Não tem outro retorno.
E também avisar a todos que a linha do Fungetur mudou, foi readequada para atender a área de turismo. Eu acho que todo mundo deve fazer uma revisitação, deve recomendar uma visita à linha do Fungetur, que foi readequada principalmente para a segmentação de eventos. A turma de eventos foi muito maltratada na pandemia. Talvez tenha sido a que tenha apanhado mais nesses 2 anos. E precisa realmente recompor capital de giro, estruturas e os eventos em si precisam de apoio financeiro do Fungetur. Tem eventos que começa a se pensar com 3 anos de antecedência e se o Fungetur olhar com carinho, isso tem aquele retorno que é expressivo, né? Ontem discutimos muito, César, como é que nós vamos poder voltar a ser top 10, país captador e promotor global, pelo menos voltar ao 7º lugar do passado recente, que nós estamos na tabela, indo para o top 30. Então, isso é um assunto para a gente discutir em março lá na Bahia, para ver como é que a gente retoma a posição do Brasil no cenário internacional. Fica aí essa provocação mais. Muito boa, Sérgio. Acho que é muito importante mesmo, né? O segmento de evento, ele foi dos subsegmentos que a gente acompanhou, dos mais impactados mesmo, né? Porque teve algumas ações específicas em função desse impacto. E ele gera um impacto positivo muito forte, né? As chamadas externalidades aí no local, né? Em todo o Brasil. Então, merece uma atenção diferenciada e vamos fazer isso sim, juntos, sempre juntos, né? Acho que isso a gente sempre quer trabalhar junto aí com vocês. Ok, César. Bom, César, eu queria te agradecer muito aí a tua participação, a tua disponibilidade, e você sempre muito didático e muito profissional nas ações. E para nós, eu reitero, o Sebrae é um parceiro de primeira hora. Vale lembrar aqui, ressaltar também a figura do presidente Carlos Melles, que foi ministro do turismo, né, na época, há uns anos atrás, ainda era esporte, né, me parece. E o Melles, muito sensível à questão do turismo, e tem sido um parceiraço aí do setor, não só do Convention Bureau, mas de todos os setores que atuam nesse segmento. Então, César, um bom dia para você, muito obrigado pela tua participação. Em breve estaremos presencialmente aí, ok? Um abraço. Combinado. Então, César. Bom dia a todos. Um abraço. Obrigado.